De uma forma resumida, podemos dizer que a origem do calvinismo remonta ao surgimento da Reforma Protestante. Foi encabeçada por Martinho Lutero em 1517. Porém, sua ação contestadora foi possível por uma série de outros movimentos religiosos e novas doutrinas. O calvinismo é então uma doutrina religiosa, teológica, surgida a partir da Reforma Protestante, que ocorreu aí no século XVI. Essa nova doutrina religiosa teológica acaba surgindo a partir da insatisfação de estudiosos que vão ficar conhecidos como precursores da Reforma Protestante, dentre eles Lutero, Zwingli, inclusive o João Calvino. João Calvino nasce na França em 1509 e aos 18 anos ele já era mestre em teologia. O João Calvino se converte ao protestantismo em 1533 ou 34, se muda para a Suíça por conta da liberdade religiosa que havia lá, porque eles estavam sendo perseguidos. Naturalmente encontraram ali um local onde eles podiam disseminar as suas ideias, e por isso ele foi para lá. Dentre as ideias de Calvino, nós podemos falar aí sobre a predestinação do ser humano, né? Ou seja, a crença de que Deus já havia escolhido as pessoas que seriam salvas, e talvez essa seja a mais conhecida aí popularmente. Nesse sentido aí, podemos dizer que Calvino defendia que Jesus teria morrido para salvar os eleitos desde o início e não para salvar a humanidade como pregava a igreja. Ele vai escrever as suas ideias em livros, seus títulos diversos, né? Podemos falar o mais conhecido, que são as Institutas da Religião Reformadora, que é publicado em 1536 e vai influenciar a expansão do calvinismo por toda a Europa. Sempre que se fala do calvinismo, se toca no assunto dos 5 pontos, achei interessante estar falando, abordando um pouco deles. Pensamento calvinista, aqui nós temos 5 pontos, e esses 5 pontos, né, começando com, primeiro, a depravação total, que é quando nós entendemos que o homem nasceu com o pecado original de Adão e Eva, e por isso ele não tem nada de bom. Ele, quando cai, ele está totalmente depravado, ele não tem condições em nenhuma área do ser humano em escolher o bem. Ele está tendente sempre a escolher o mal, e para que ele escolha o bem, tem que haver uma ação de Deus. Segundo ponto é a eleição incondicional, quando Deus escolhe quem ele quer salvar, diferente do que algumas pessoas entendem, que seria aquelas pessoas que tivessem obras, que fossem boas aqui durante a sua vida, que deveriam ir para o céu. Esse segundo ponto menciona que a salvação vem de Deus, Deus que elege esses homens e mulheres que irão para o céu, não baseados nas suas obras. E de alguma forma, se alguém pensa que seria injusto, é explicado por esse segundo ponto que, na verdade, todos os homens estavam fadados ao inferno e Deus apenas resolveu eleger algumas pessoas à salvação, evitando assim o destino da condenação a elas. O terceiro ponto seria a expiação ilimitada, que é acerca da morte de Jesus. Jesus não morre para salvar e expiar o pecado de toda a humanidade, mas para salvar apenas os seus escolhidos, os seus eleitos. Então temos o quarto ponto, que é a graça irresistível, que mostra que ninguém pode negar o chamado de Deus, porque ele é irresistível, como já foi dito, de maneira que o homem salvo não poderia negar a salvação, porque seria o seu destino. Seria, melhor dizendo, a sua predestinação. Ele estaria predestinado a ser salvo. Temos então a perseverança dos santos, que é quando o ser humano aceita o chamado de Deus. O homem ele assume a sua fé. Isso não significa que não haverá dificuldades,
Mas a verdade, o escolhido, ele conseguirá perseverar. Em outras palavras, a salvação, ela não pode ser perdida, ou seja, não existe salvar e dessalvar. Em contraposição ao pensamento do teólogo João Calvino, nós temos um outro teólogo de grande importância, que é o teólogo holandês Jacobus Arminius, e ele vai apontar uma direção totalmente oposta ao que pensava Calvino. Um desses pontos abordados por Arminius é justamente a expiação limitada, que falamos agora há pouco. No pensamento de Arminius, Jesus não morreu na cruz para salvar apenas os eleitos, mas morreu por toda a humanidade. Bem, a nossa intenção aqui não é esgotar esse tema, nós sabemos que é um tema de grande complexidade e um vídeo como esse não tem como esgotar. E não assumir lados aqui também. O desejo nosso ao fazer esse vídeo foi justamente expor a você o pensamento do calvinismo e, em contrapartida, fazendo um pequeno adendo aí ao pensamento de Jacobus Arminio, pensamento arminiano. Espero que esse vídeo tenha colaborado. Um forte abraço e até a próxima.